Abram suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Juízes 13, 1. Juízes, capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos, mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: És estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será um nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. E começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo, seu semblante era como o de um anjo de Deus, e a sua aparência era temível. Não lhe perguntei de onde era, e ele não me revelou o seu nome. Mas me disse: Tu engravidarás e terás um filho. Por isso não beba vinho nem bebida forte, e não comas coisas impuras, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe até o dia da sua morte. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, por estarmos mais uma vez diante dela. Te pedimos que o Senhor nos conduza, nos mostre aquilo que devemos entender do significado desse texto e como devemos respondê-lo com obediência. O desejo do nosso coração, e nós clamamos pelo Teu Espírito para que isso aconteça. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Geralmente as nossas construções imagéticas de super-heróis, ou seja, o nosso imaginário a respeito do que é um herói, elas são sempre muito dependentes de polarizações. Ou seja, um herói sempre é claramente alguém do bem, enfrentando claramente alguém do mal. Ou seja, são heróis totalmente bonzinhos, enfrentando vilões totalmente maus. Os relatos mais caricatos da imagem que a gente tem de heróis são assim. O que não acontece, por exemplo, quando a gente tem versões de anti-heróis, que é alguém que ocupa um papel protagonista, ele até é utilizado em determinado momento da narrativa para fazer alguma coisa boa, mas tem um comportamento vil. Mas essa imagem de herói ela é muito mais influenciada por uma visão de mundo platônica do que propriamente dito da visão de mundo cristã. É o platonismo que estabelece polarizações assim tão claras entre um mundo sensível, caído, marcado pelas aparências, e um mundo suprassensível que é perfeito, bom, belo e verdadeiro. A visão de mundo cristã ela é bem mais ambígua que isso, porque Deus criou todas as coisas boas, Ele olha para a sua criação e enxerga o lado bom de tudo, e o pecado corrompe todas as coisas também. Então a nossa vida, e inclusive os nossos heróis, eles sempre são marcados por ambiguidade. Em meio a muitas coisas boas, existem coisas ruins também, existem distorções, existem abusos, existem falhas. E a nossa vida, se a gente não passa a ler assim, se a gente não passa a ler a nossa vida a partir dessa visão clara de que existe coisa boa simultaneamente a coisas ruins, em tudo que a gente faz, inclusive na nossa vida, a gente vai começar a entrar numa paranoia religiosa que não consegue conviver com as diferentes tonalidades que a realidade tem, sempre achando que é um jogo de soma zero, de preto no branco, de que ou você é totalmente perfeito, absolutamente bom, belo e verdadeiro, e tudo que é mal é totalmente mal, e não tem nada que presta. Se a gente ensina isso para os nossos filhos, por exemplo, tentando apontá-los o que eles não devem fazer, por que eles não devem se envolver, ler aquilo, ver com aquela pessoa, e se aquilo assume tonalidades assim tão antagônicas, qualquer coisa que ele veja de bom naquela pessoa, e tem que ter alguma coisa de bom nela,
ele vai logo questionar a nossa palavra e a nossa forma de encarar a realidade, porque não condiz mesmo com a realidade, porque não se trata desse jogo de soma zero. Deus está nos conduzindo em um processo, cujo início e o fim é Cristo, e que de onde tudo veio e para onde tudo vai é Jesus, e que a queda afetou todas essas coisas, elas estão nas suas direções equivocadas e precisam ser redirecionadas. Isso muda tudo. Inclusive, a história de Sansão, por exemplo, é um exemplo claro de como que isso acontece na figura de um personagem, de um membro da aliança de Deus. Ele é um juiz, ele é usado por Deus, ele é lembrado no livro aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, como alguém que é um herói da fé, que praticou a justiça. Ele é lembrado por Samuel, alguns capítulos seguintes, mas ele é totalmente incapaz de ser perfeito. E a ponto da gente não conseguir entender o lugar dele aqui. Às vezes, quando a gente lê o relato de Hebreus, lá dos heróis da fé, e a gente vê o que Jefté fez, o que Sansão fez principalmente, a gente fala assim, gente, será que o autor de Hebreus ele já leu o livro de Juízes? Parece que ele não entendeu a coisa, não. E eu vou explicar por que isso acontece. Mas, de todo fato, o que a gente precisa entender é o que Deus estava vendo em Sansão. O que Deus estava fazendo com Sansão e através de Sansão. Por que tanta ambiguidade? Por que tanta dificuldade da gente entender Deus usar uma pessoa tão corrupta quanto era Sansão? Bem, o contexto em que o relato de Sansão acontece, inclusive, é um dos piores do livro de Juízes. Como eu mostrei para vocês, o livro de Juízes ele é uma série de ciclos, não concêntricos, mas espiralados para baixo. De cada vez que Israel peca e um inimigo se levanta, o inimigo é pior, o juiz é pior e o relacionamento de Israel fica pior com Deus. E Sansão, que é o último dos juízes, tem o pior dos relatos do seu contexto, inclusive é o pior juizado também sobre o qual Israel está. A fórmula que é tradicional no livro de Juízes, que o povo pecou contra Deus, e aí então Deus os entregou aos seus inimigos, normalmente ela seguia dizendo que o povo clamou a Deus e ele levantou um libertador. Mas isso não acontece aqui no texto que nós lemos. A Bíblia simplesmente diz que o povo voltou a pecar contra o Senhor, ele os entregou aos filisteus, que reinaram sobre ele 40 anos, e não fala que o povo clamou a Deus. Não diz que o povo pediu libertação, sabe por quê? Porque o povo se acomodou. O povo se acostumou em estar debaixo de opressão, da mesma forma como aconteceu no Egito, quando eles estavam sob escravidão e passaram séculos ali enquanto escravos. O relato da vida de Sansão, os seus pais, a forma como eles, eu não sei como vocês, mas eu vou lendo a Bíblia, eu vou imaginando as cenas, eu tenho um Sansão claramente assim na minha cabeça, e eu fico imaginando assim, o pai e a mãe dele assim, tomando chá, ele chegando em casa, contando que queria casar com uma filisteia, a gente vai chegar nessa parte do texto, e eles assim, muito calmos, assim, perguntando, não tem uma mulher em Israel que te agrada, não? Ou seja, eles estavam totalmente acomodados ao espírito do tempo deles. Eles estavam totalmente adequados ao espírito da sua época. Eles não oraram para que Deus levantasse um libertador. Foi Deus que quis levantar. É muito engraçado porque Israel se acostumou a viver escravizada, ela se sentia confortável sendo derrotada, como ela era escrava no Egito. E o povo não só se acostumou com isso, que quando Deus levantou Sansão, além dele não ser bem recebido entre o povo de Deus, Judá, inclusive, entregou ele para os filisteus. Olha que loucura! Os juízes eram pessoas benquistas no começo do livro. Agora Sansão é entregue aos inimigos. Talvez nenhum paralelo da nossa época seja mais perfeito, e é por isso que eu gosto tanto do livro de Juízes, porque ele parece que foi escrito ontem. Nós que estamos tão acomodados nos nossos contextos, com as respostas que nós damos, nas concessões que nós abrimos, como nós somos tímidos, como nós somos dominados pela cultura que está ao nosso redor até o pescoço, como a gente não tem coragem de se colocar, a gente fica tímido, a gente fica incapaz de apresentar respostas claras. Eu conversava com a Carol essa semana a respeito de um presidente e como ele, apesar de todos os erros dele, tinha se posicionado corretamente de um ponto de vista cristão. E eu pensei, assim, tem tantos outros candidatos que nunca teriam a clareza de falar isso, porque abriram concessões, porque estavam mais preocupados com a opinião dos outros, porque acomodaram-se com o espírito do tempo. E a igreja está se secularizando, e a gente nem vai percebendo o quão secularizados nós somos, o quão nós somos afetados com isso.
E independentemente do comodismo de Israel, independentemente dela estar cômoda ali, bem instalada, deixando os filisteus deitarem e rolarem sobre elas, Deus não estava satisfeito com aquela situação, e ele, para manter-se fiel às suas promessas daquela terra, mantê-los indesculpáveis da aliança que ele tinha com eles, ele levantou um libertador. Apesar da clara decadência do povo, Deus aparece várias vezes nesse texto. Apesar de ser um texto muito ruim do ponto de vista humano, Deus está o tempo inteiro aparecendo aqui, e é interessantíssimo porque ele aparece aqui nas duas pessoas da Trindade que geralmente são ausentes no Antigo Testamento, na figura do anjo do Senhor, uma clara aparição messiânica no Antigo Testamento. Nós entendemos que é Jesus ali aparecendo a eles, principalmente nessa aparição que Manoá pergunta o nome dele, ele fala: por que pergunta o meu nome se é maravilhoso? Um dos nomes que depois Isaías, muito tempo depois, aplica ao Senhor Jesus. O Espírito Santo aparece repetidas vezes sobre a vida de Sansão. Claramente a gente vai vendo aqui que Deus está ativo em cada uma das cenas do relato, apesar do povo, porque Deus não se importa com a crise de valores e a crise cultural que nós possamos estar enfrentando. A gente vê constantemente a ação de Deus de incomodar os acomodados. O tempo todo ele está falando isso. E um paralelo perfeito aqui, há um princípio que eu tenho falado várias vezes, já falei hoje de manhã, falei semana passada, que ajuda a gente a entender quando nós lemos a Bíblia, cada uma das histórias bíblicas particulares que nós lemos, história de Jefté, história de Sansão, história de José, é uma historinha pequena que a gente tem que entendê-la, mas a gente sempre tem que entendê-la à luz da história de Israel e à luz da grande história que eu e você também fazemos parte. Esses 3 níveis hermenêuticos que nós chamamos, 3 momentos de interpretação. E aqui em Sansão é perfeito o paralelo. A história de Sansão é uma personificação da história de Israel. A história do povo de Deus, que teve um princípio magnífico, escolhido por Deus, estava em relação com Deus, mas que prostituiu-se o tempo inteiro. Tinha o desejo, a vontade de se parecer, de se comportar como os outros, e acabou mal. Exatamente como Israel, quando estava lendo esse relato, estava. E ela é também um relato perfeito da minha e da sua vida. Como que nós também, enquanto igreja, passamos pelas mesmas circunstâncias, da forma como Deus pôde usar por meio de Sansão, diz sobre a igreja e diz sobre Israel. Portanto, claramente o tema desse texto diz respeito à ação de Deus numa circunstância dessa de Sansão, uma ação de Deus em que o povo dele, o povo do reino de Deus, estava totalmente acomodado aos reinos humanos. E a pergunta que eu sempre faço é como que Deus começa a livrar o seu povo que está acomodado na opressão. Como que Deus age, o que Deus faz em uma época em que as pessoas estão satisfeitas em serem escravas, em que as pessoas estão satisfeitas em fazer o que é reto aos seus olhos, que as pessoas estão satisfeitas em simplesmente não obedecer ao Senhor. Como que o Senhor age? O que Deus faz com o seu povo acomodado nos reinados humanos, demasiadamente humanos ao seu redor? Bem, esse relato nos ajuda a entender, e a gente vai percorrer os 3 capítulos que dizem respeito a Sansão, de como Deus livra o seu povo em reinos acomodados assim, trazendo, em primeiro lugar, funcionalidade para as famílias, trazendo inquietações para os líderes e trazendo juízo para os pecadores. Deus, num relato semelhante a esse que nós vemos aqui, age com funcionalidade nas casas, com inquietação na vida das pessoas e com juízo sobre o pecado. E eu gostaria de explorar cada um desses aspectos aqui do texto. Eu vou te convidar agora para a gente ler a partir do versículo 8 do capítulo 13. Olha de novo a sua Bíblia. Ainda no relato sobre o nascimento de Sansão. Versículo 8. Então Manoá suplicou ao Senhor: Ah, Senhor meu, suplico-te, que o homem de Deus que enviastes venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez quando ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até sua casa para dar a notícia do marido e ele disse: Apareceu aquele homem que veio falar comigo outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando chegou perto do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou com a minha mulher? E ele respondeu: Sou. Então Manoá disse: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? E o que ele fará? O anjo do Senhor respondeu a Manoá: Tua mulher terá de cumprir tudo o que eu lhe ordenei.
E não poderá comer de nenhum produto da videira, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, cumprirá tudo que eu ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: fica conosco para que prepares um cabrito para ti. Mas o anjo do Senhor disse a Manoá: mesmo que eu fique, não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto, oferece ao Senhor. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Manoá ainda perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te honremos quando cumprir a tua palavra? O anjo do Senhor lhe respondeu: por que perguntas o meu nome? Meu nome está além do entendimento, ou meu nome é maravilhoso em algumas traduções. Então Manoá tomou um cabrito como oferta de cereais e o ofereceu ao Senhor sobre a pedra, e o anjo fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu com ela. E quando Manoá e sua mulher viram isso, caíram com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não apareceu mais em Manoá nem a sua mulher, Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor. E disse à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Mas a mulher lhe respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos, nem teria nos mostrado todas as coisas, nem teria nos revelado o que nos revelou. Até aqui. Veja o relato. Em primeiro lugar, o que Deus faz em momentos assim de tamanha acomodação a reinos contrários ao reinado de Deus? A primeira coisa que ele faz é devolver, é trazer funcionalidade para as famílias, para as casas. E eu mencionei isso hoje de manhã, o livro de Juízes ele pode ser lido a partir das famílias. Se a gente quiser fazer uma corrente interpretativa a partir de Juízes pelas famílias, isso é possível, porque todas as vezes que uma geração nascia que não conhecia o Senhor, ela não conhecia o Senhor porque os pais não ensinaram aquela geração quem era o Senhor. Então era culpa das famílias, é porque eles desobedeceram às ordenanças do Deuteronômio, que mandava os pais inculcarem na cabeça dos seus filhos os feitos do Senhor, quem era o Senhor da aliança, os termos da aliança e o que aconteceria se eles virassem as costas para o Senhor. E quando a gente percebe, todas as famílias dos juízes, elas são meio turbulentas, duvidosas, eles são filhos bastardos, são filhos de prostitutas, menos Sansão. Sansão é filho de uma casa super equilibrada. Sansão tem uma família quase perfeita. A revelia de alguns erros dos seus pais, o que a gente vê aqui é um começo esplêndido. E mais do que isso, Deus também utiliza-se desse relato para trazer mais funcionalidade, para trazer ainda um ar de início adequado, maior para Sansão. Porque a forma como Deus começa a livrar o seu povo, quando é um povo que está eminentemente acomodado numa cultura, é mexendo nas famílias. Como que ele faz isso? Primeiro ele faz mulheres terem filhos. Ele faz a estéril ter filho. E isso também é uma fórmula do Antigo Testamento. Quantas histórias nós conhecemos que começam assim? Que havia uma mulher, seja ela Sara, a Rebeca, a Raquel, ou então daqui a alguns capítulos, Ana, em que não poderiam ter filhos, e Deus ia lá e abençoava, e elas tinham filhos. Ou mesmo quando ele simplesmente dava filhos a uma mulher, mesmo que ela não fosse estéril, como aconteceu com o Senhor Jesus lá na frente. É uma fórmula do Antigo Testamento para mostrar que esperamos que essa criança exerça um papel importante, porque os patriarcas, os outros corregentes, nasceram também dessa mesma forma. E foi algo muito especial que Deus fez, porque o próprio anjo do Senhor apareceu ali. Nos outros relatos dos juízes, simplesmente falava que Deus levantou o anjo, levantou um juiz, o Espírito estava sobre ele, ele libertou Israel e tiveram anos de paz. Aqui não, tem um diálogo imenso, é falado 3 vezes o que se esperava dessa criança. Então é claro que o autor quer dar ênfase para a gente. A primeira coisa, fazendo as mulheres terem filhos, mas além disso, fazendo com que os filhos tenham um propósito. Imediatamente depois que o anjo falou que a mulher daria à luz, ele falou que ela daria à luz a um menino que teria uma vocação, um ofício, um propósito. O anjo apresenta o seu chamado, que ele seria um nazireu. Isso era algo já conhecido entre o povo de Israel. Em Números, no capítulo 6, nós temos as prescrições do nazireado, que era basicamente um voto que as pessoas poderiam fazer de dedicação ao Senhor. O nazireu ele era um voto temporário. O caso que a gente tem de dedicação total é Sansão e Samuel, logo em seguida. E claramente o autor está fazendo isso mesmo, ele está ligando Sansão a Samuel, mostrando que eles são dedicados ao Senhor desde que nasceram, porque o nazireado era um voto temporário.
O que se esperava é que a pessoa fizesse um voto de dedicação ao Senhor, não cortasse os cabelos, não tomasse vinho, não tocasse em nada impuro, durante um período de dedicação, e depois ou ele renovava o voto ou ele simplesmente não fazia. Umas pessoas dizem que aquele relato que o apóstolo Paulo raspa a sua cabeça na terceira viagem missionária tem alguma referência aqui. Agora, contrassenso também é que Deus vai começar a livrar o povo dos filisteus a partir do propósito que ele tinha com Sansão, desde o ventre. Um propósito que Deus estabeleceu, não foram seus pais nem entenderam o propósito corretamente. De tão distantes que estavam da lei do Senhor, não sabiam como que deveriam agir. Mas Deus tinha um propósito para ele. Trazer funcionalidade para a família, além deles gerarem filhos, dizia respeito também que esses filhos tivessem propósitos, que esses filhos tivessem objetivos traçados pelo Senhor e não pelas famílias. E em terceiro lugar, também diz respeito aos homens estarem buscando o Senhor para entenderem esse propósito. Manoá, depois que ele entendeu o que a esposa dele falou para ele correu para orar ao Senhor, e o Senhor atendeu a sua oração. Apesar de Manoá ser lento para entender diante de quem que ele estava, não compreendeu as coisas, achou que ia morrer, e a esposa dele falou assim, presta atenção, não vai morrer não, se fosse para matar, já tinha matado, sabe, devagar assim para entender as coisas, mas participante da criação do filho, orando. Há uma expressão que ele usa aqui, dizendo para o anjo, olha, me fale o que a gente tem que fazer, como que a gente vai criar essa criança. Inclusive o termo lá é juiz. Como que vai ser o seu julgamento? É isso que eles estão falando. Em tudo isso a gente aprende que Deus não prescinde das famílias quando Ele quer começar uma renovação, uma restauração do seu povo no meio das culturas. Quando Deus quis tirar o seu povo do comodismo, Ele começou trazendo funcionalidade para as famílias. Seria o cuidado que eles teriam com o filho que iniciaria essa obra. E isso é marcante aqui, porque isso não é nenhum tipo de defesa, de advogar em torno de famílias perfeitas, porque a família de Sansão não era perfeita. Se você observar os detalhes do texto, e os textos em torno de Juízes são sempre cheios de detalhes, por exemplo, o anjo falou uma série de coisas para a esposa, que a gente nem sabe o nome, e ela falou só metade da história para Manoá. O anjo falou que ele não deveria comer ele não podia beber nada, fruto da vide, ele não podia tocar em coisa impura, ele não podia passar navalha no cabelo, e Deus o começaria a usar para livrar o povo. Ela não fala isso, ela não fala a função dele para Manoá, por isso que Manoá não sabia o que tinha que fazer. E o anjo não repete para Manoá. Manoá não procura saber, Manoá era ausente, Manoá estava tentando assim, correr atrás do prejuízo, mas não entendeu o que era. Então não era uma família perfeita. Eles, em seguida, a gente vai ver, quando Sansão quer se casar, eles permitem, enfim. O ponto não é a perfeição da família. O grande ponto aqui é que Deus partiu de onde deveria ser, como havia sido preconizado na lei de Israel, no Deuteronômio. E todos os relatos que a gente vai vendo no livro de Juízes, hoje de manhã a gente falou muito isso, principalmente em torno dos homens, e aplica-se a Manoá e aplica-se a Sansão, é que a fraqueza deles, a timidez deles, a incapacidade deles se dava justamente porque eles estavam se esvaindo da sua responsabilidade, que começava, antes dela ser uma responsabilidade política, antes dela ser uma responsabilidade religiosa, começava uma responsabilidade familiar, de ensinar os seus filhos, que então cultuariam o Deus verdadeiro, e que por isso seriam fiéis, e então encaminhariam a política de Israel para outros rumos. Só que às vezes a gente se perde muito rapidamente, e quando eu conversava com a Carol sobre esse presidente, e eu pensava sobre possíveis posturas mais inflexíveis de um representante público cristão, eu imaginava, mas isso, sem um trabalho correspondente de base, sem com que as famílias encontrem ressonância no que ele está fazendo, simplesmente não se adequa, simplesmente não tem consonância. Não adianta a gente tentar pensar que nós vamos mudar as circunstâncias, ou a gente vai agir fielmente, elegendo as pessoas corretas aos cargos corretos, ajustando a educação, mexendo na economia, quando na nossa casa, quem dita o ritmo das coisas é a cultura. Quando na nossa casa, o propósito dos nossos filhos, a forma como as nossas mulheres, a forma como os nossos maridos se posicionam, é semelhante aos povos ao seu redor.
Nenhuma renovação da nossa cultura prescindirá das famílias. Juízes é pródigo, é gastador, é abundante em relatar homens omissos que comprometeram o ensino dos filhos e eles deixaram de adorar o Senhor. E a maldição veio sobre 2 e 3 gerações, como a lei de Deus preconizava. E a culpa era da família. Não era da igreja, não era da escola, não era do Estado. São das famílias. A história da decadência de Israel é a história da decadência da família da aliança. Do começo ao fim, Deus está formando uma família. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Quando Deus quis livrar o povo de uma opressão cômoda, Ele mexeu na família, Ele trouxe funcionalidade, Ele devolveu funcionalidade à família. Mas além disso, Deus também livrou o seu povo, trazendo inquietações aos líderes. Vamos ler agora do versículo 24, final do relato, até o capítulo 14, 9. Versículo 24. Depois disso, a mulher deu à luz a um filho, a quem chamou de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estaol. Sansão desceu a Timnate e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei-a para mim, para que seja minha mulher. E o seu pai e a sua mãe lhe responderam: acaso não há mulher entre os teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar a mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: toma-a para mim, porque ela me agrada muito. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava uma ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Timnate, e o seu pai e a sua mãe, e chegaram às vinhas de Timnate, e um leão o atacou, rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que o despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Depois disso, desceu e falou à mulher que lhe agradava muito. Passando algum tempo, Sansão voltou-se para casar-se com ela, e quando saiu do caminho para ver um cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles também comeram, mas não lhes disse que havia tirado o mel do corpo de um leão. Até aqui, depois a gente continua lendo mais. O relato termina dizendo que Sansão nasce. Sansão significa raio de sol, alguma coisa em torno de sol. E o texto hebraico traz muitos jogos de linguagem aqui o tempo inteiro, querendo mostrar, por exemplo, Dalila é lua, e é justamente a troca, do sol e da lua, ou o entardecer, que o sol se põe, coisas do gênero. O texto é muito rico do ponto de vista literário. Mas o que me chama a atenção aqui são sempre as ações de Deus. O que está orientando as minhas divisões aqui no texto são as ações de Deus. Deus agindo lá, trazendo funcionalidade na família, porque o anjo do Senhor apareceu. E aqui o Espírito do Senhor começa a agir em Sansão desde o começo. É diferente isso também dos outros juízes, em que o Espírito vinha sobre o juiz, ele libertava Israel, morria, era temporário. Inclusive as unções ou as funções do Antigo Testamento eram temporárias. Aqui não. E o termo hebraico utilizado no versículo 25 do capítulo 13, que algumas Bíblias trazem por agir ou impelir, na verdade é um termo específico. Aparece 5 vezes só no Antigo Testamento, e ele diz respeito a atribular, incomodar. E todas as vezes que ele é usado para falar de espíritos atribulados, de pessoas que tinham a alma atribulada, pessoas que tinham a alma confusa. O que está falando aqui? É que Deus estava, através do seu espírito, atribulando Sansão, incomodando Sansão. Agora, por que ele está dizendo isso? Por que o espírito começou a atribular, inquietar, agitar a alma de Sansão? E se tem uma coisa que caracteriza Sansão, é que ele era uma alma agitada. Eu sempre penso em Sansão, assim, um cara meio grande, um jovem assim, meio grande, meio desengonçadão e meio doido, assim, sai de casa, volta para casa, eu quero casar. Eu vi uma mulher, a filisteia, eu quero casar. Moço, mas não tem uma mulher que diz, não, eu quero casar, eu quero ela. Aí vê um leão, arrebenta o leão. Aí vê o corpo do leão de novo, pega mel, come, dá para a família. Doido, doido. Eu vejo Sansão assim, descontroladão. Só que, quem fazia isso, quem atribulava Sansão, é o Espírito Santo de Deus. Por que ele fazia isso? Porque Sansão
era um filho do seu tempo. E não tinha ninguém mais acomodado aos filisteus do que Sansão. Então Deus trouxe e começou a trazer libertação para o povo, incomodando, inquietando eles, porque não tinha tensão. Não existia tensão entre Israel e os filisteus. Estava tudo bem, eles estavam satisfeitos com o domínio filisteu. Deus falou assim, deixa comigo. Eu vou começar a alfinetar Sansão aqui, ele vai ficar meio doido mesmo. Eu vou começar a acordar ali, e ele vai ter uns rompantes de fúria e de violência, todos empoderados, energizados pelo Espírito Santo, para que comece a surgir uma tensão entre os filisteus, para que tenha briga, para que eu possa libertar o meu povo dos filisteus. Veja então que o relato da vida de Sansão são só esses rompantes, que aos nossos olhos são muito estranhos para um juiz, mas Deus está usando cada um deles, como utilizou cada um dos erros de Israel na história de Israel, para os seus propósitos. E como Ele também usa a minha e a sua vida tortuosa para isso. A forma como Deus queria tirar Israel daquele marasmo era incitando o seu líder, provocando e gerando tensões, antagonismos que não existiam. E isso precisava ser feito pelo Espírito de Deus, porque o espírito de Sansão estava absolutamente acomodado. E é muito interessante que a primeira coisa que Sansão fala, é engraçado que no texto em português a gente não tem essa noção, mas no hebraico a frase não é encontrei uma mulher em Timnate, é assim, mulher. A primeira coisa que a Bíblia fala que Sansão falou é mulher. Mulher, vi em Timnate e quero para mim. Ou seja, a grande fraqueza, claramente, como Sansão era dominado pelos seus prazeres, e sempre foi, não foi só essa mulher e Dalila, há um relato ali no começo do capítulo 16, que ele se envolvendo com prostitutas, então o tempo todo Sansão estava envolvido num rabo de saia, era o problema de Sansão. E ele já aparece assim para os seus pais, mostrando como que ele estava acomodado. Claramente, o que Sansão queria era dormir com o inimigo. Mesmo que seu pai tente dissuadi-lo, mesmo sabendo que era errado, o que Sansão queria era prostituir-se. É a história de Israel, meus irmãos. É a história de Israel. Sansão pensa igual a todos, e ele é um retrato estrito de Israel. Tanto que a justificativa que ele apresenta para o seu pai sobre por que ele queria aquela mulher, o que ele fala? Ela é agradável aos meus olhos, ela é reta aos meus olhos. É o mote de Juízes. Por que ele fazia o que ele fazia? Não é porque era agradável ao Senhor, é porque era agradável aos meus olhos. Então, como Sansão, Israel também deveria ser separada por Deus, mas resolveu se prostituir com as nações. E Deus, para trazer incômodo, começou a infligir-lhe, trazer conflitos, e começa a dar certo. Foi por isso que os pais não entenderam o que estava acontecendo, mas por trás era Deus gerando esses desejos em Sansão. Para que primeiro ele quisesse se casar. Então ele faz um casamento. A palavra para casamento aqui era festa com vinho. Observe, eu vou falar isso lá na frente, mas já dando um spoiler aqui, observe como que Sansão vai quebrando todos os pontos do voto do nazireado. Ele já tocou em morto, já se prostituiu, ele só não rapou a cabeça. O resto tudo ele já fez. A festa de vinho aqui, festa e vinho era sinônimo. Chamou 30 líderes filisteus para o seu casamento. No caminho, estava andando nas vinhas. Você já andou numa vinha? Você já teve o prazer de caminhar numa vinha? É cheiroso. Não é cheiroso quem já foi lá? O que Sansão estava fazendo lá? Ele não podia beber, mas ele gostava de cheirar. Sansão gostava de andar na porta do perigo. Sansão gostava, ele ria na cara do perigo. Sansão era... Sansão. E aí, então, ele organiza uma festa cheia de vinho. O Espírito vem sobre ele, ele mata um leão, toca no corpo do leão, corpo de morto, ele não podia tocar. Depois ele faz um enigma que ninguém conseguiria compreender. E aí, então, os líderes, o texto, a gente não vai ler essa parte do texto, mas o que acontece é que na festa, ele, para dar uma de sábio, e aqui claramente o texto está zombando de Sansão, quando ele traz enigmas, né, sabedoria, machalo, o termo hebraico machalo, que também é um termo para domínio, ele está zombando de quem tem domínio sobre eles, mostrando-se sábio, mas a mulher vai lá e fala assim, você não me ama, se você não me falar o significado desse negócio, ele faz uma aposta com os homens. E aí claramente já começa a mostrar a fraqueza de Sansão para as mulheres, que Dalila falou a mesma coisa para ele. Ele vai e conta para ela.
Por quê? Porque os filisteus tinham pressionado. Ela falou assim, você trouxe a gente aqui para quê? Para a gente sair daqui pobre? Para a gente ser expropriado? E esse termo que eles usam, que é justamente o empobrecer, aparece 27 vezes na Bíblia, e várias delas no livro de Juízes, para falar o que Israel estava fazendo com os seus inimigos. Era empobrecê-los mesmo, e Deus estava começando a fazer isso no meio dessas confusões de Sansão. E aí então ela vai, pressiona, ele conta, e ele tem que pagar uma dívida, trazer 30 roupas, aí ele vai lá e mata 30 homens na cidade filisteia e traz a roupa deles. E assim Deus está usando, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele foi lá e matou os 30 homens e voltou. Isso acontece nesse momento. Aí, porque ele traz isso, o pessoal rouba sua noiva e entrega para um outro homem. Ele chega lá, no início do capítulo 15, vai visitar sua noiva, chega na casa do pai dela, ele não deixa ele entrar. Falou assim, eu pensei que você tinha desposado ela. Não aconteceu, então a gente entregou ela a outro rapaz. E aí Sansão fala assim, então ninguém vai poder me impedir. Pega 300 raposas, amarra tochas no seu fogo e ateia fogo na campina toda filisteia. Percebe os conflitos e a tensão que era cômoda antes entre Israel e os filisteus? E agora começam as brigas. E aí o povo, então, tenta entregá-lo. Os líderes de Judá tentam entregá-lo. E Sansão brinca com eles. Sansão fala assim, vocês vão me entregar mesmo para os filisteus? Vamos. Então me amarra. E amarraram, entregaram. Chegou lá, ele arrebentou as cordas, pegou uma queixada de jumento. Você sabe dessa história. E matou 1000 homens com a queixada de jumento. Novamente pegando uma parte de um bicho morto. E mesmo assim o Espírito do Senhor estava sobre ele, e mesmo assim ele matou 1000 homens. Até quando no final, no versículo 18 do capítulo 15, quando termina o primeiro ciclo do juizado de Sansão, ele está com sede, ele está morrendo de sede depois de ter matado 1000 pessoas, ele ora a Deus, ele fala assim, eu trouxe um grande livramento. Ele se entendia como um libertador. Eu trouxe grande vitória sobre o povo, eu vou morrer de sede. E Deus atende a oração dele. E sai água da rocha. E ele bebe. Em tudo isso, os filisteus começaram a perceber o que estava acontecendo, quando eles começaram a ser desapropriados pelo inimigo. Deus estava nos rompantes de Sansão, iniciando a desapropriação dos seus inimigos, independentemente de Sansão. Independentemente dos erros de Sansão. Nem mesmo Sansão conseguia mais reunir o povo, porque o povo já o entregava. Ninguém reconhecia o seu juizado, ninguém reconhecia que ele era líder em Israel, ninguém reconhecia a obra que Deus estava fazendo através dele. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele se achava. Ele trouxe grande libertação para o povo. E Sansão cantava que as suas batalhas eram livramentos, porque parecia aos seus olhos, e assim também Deus via, porque Deus estava cumprindo o propósito que ele tinha estabelecido na vida de Sansão. Ele vai começar a livrar o povo dos filisteus. Agora, quando a gente entende tudo isso, a gente passa para nós, e essas inquietações do Espírito Santo, os incômodos que o Espírito Santo foi trazendo para Sansão, a gente se pergunta o que isso significa para nós. A grande questão é que, quando o nosso contexto cultural é tão cômodo para nós, que não existe mais diferença entre o comportamento de um ímpio e de um crente, quando as pessoas não conseguem distinguir claramente o que é uma família cristã de uma família não cristã, nos seus mínimos detalhes, no seu modo de proceder, na sua fala, nos seus projetos de vida, na maneira como organizam o dinheiro, como organizam o seu tempo, a forma que Deus rompe essas relações de comodismo, é inquietando as pessoas. E ele tem que fazer isso pelo seu espírito. Porque é o seu espírito que vai mostrar que a vida vivida no espírito produz um outro tipo de fruto, que não é o fruto da carne. É um fruto totalmente distinto. É uma vida totalmente distinta dessa vivida pelas pulsões da carne. Não existe nenhum tipo de libertação e renovação que não seja produzido por um incômodo de Deus no meio do seu povo. Um incômodo provocado pelo Espírito de Deus. Portanto, se a gente não nos incomodamos com as notícias ao nosso redor, se a gente não se incomoda com as conversas que a gente escuta no nosso ambiente de trabalho, que não são conversas cristãs, se a gente olha uma rede social assim, a gente não tem nojo da parada, se a gente não fica incomodado com essas coisas, isso é um mau sinal. Porque a história de decadência de Sansão, que é a personificação da história da decadência de Israel,
que preconiza a decadência da igreja ao longo dos séculos, sempre foi uma história em que a situação era tão cômoda, tão confortável, que as pessoas não se inquietavam mais e que estava tudo bem. Se deu justamente essa queda porque eles se tornaram idênticos às nações ao seu redor. Sansão era um líder igual aos líderes filisteus, agia por impulsos, violento. Israel a mesma coisa, e a igreja também. Quando a gente passa os olhos nas páginas da história da igreja, a gente sempre percebe como que a igreja sintetizou o evangelho com a cultura e foi acomodando-se ao espírito do seu tempo. E Deus produziu renovações, libertações, avivamentos, incomodando as pessoas, fazendo com que elas se sentissem absolutamente antagonizadas pelo Espírito daquelas coisas que elas viam ao seu redor. Enquanto nós não nos incomodarmos, enquanto nós não tivermos nojo, enquanto esses valores ao nosso redor nos atraírem, quando a gente se sente muito confortável com a cultura, a gente acha assim que está tudo certo, é isso aí mesmo, faltou só Jesus assim no final, tem algo errado. Porque desde o começo se trata de uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, que Deus colocou a inimizade. Colocarei inimizade entre tu e a serpente. O Evangelho é a história dessa inimizade, ou o conceito teológico que a gente usa de antítese. E o apóstolo Tiago, na sua capítulo 4, versículo 4 da carta, é claro quando ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? A imagem, de novo, da prostituição. Sansão nos assusta tanto, né? Prostituto do jeito que ele era. Mas o que Israel fez e o que nós fazemos, acomodando o espírito do tempo aos valores do Evangelho, tem um nome técnico, chama adultério. Prostituição. É inimizade com Deus. E em terceiro e último lugar, além de Deus trazer funcionalidade para as famílias, além de Deus incomodar as pessoas com o seu Santo Espírito, Ele também traz juízo aos pecadores. Veja o que diz, capítulo 16, a partir do versículo 1. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram os gazitas: Sansão entrou aqui. Então os cercaram e ficaram a noite toda à espera dele, à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Depois se levantou, pegou as portas da entrada da cidade, junto com os batentes, e arrancou-os com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e levou até o alto do monte, onde está de fronte de Hebrom. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os chefes dos filisteus foram falar com ela e disseram: engana-o e descobre em que consiste a sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. E Dalila disse a Sansão: revela-me, por favor, em que consiste a tua grande força e como que poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe: se me amarrar com 7 cordas de arco ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, com as quais ela o amarrou. Tendo os homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas dos arcos, como se fossem fios de estopa perto do fogo. Assim eles não descobriram em que consistia sua força. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e mentistes para mim. Agora revela-me com o que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se me amarrares com força, com cordas novas, que nunca tenham sido usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e amarrou com elas. Tendo novamente os homens escondidos no quarto, ele disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele as arrebentou dos braços como se arrebenta um fio. E Dalila disse a Sansão: até agora zombaste de mim e mentiste para mim. Agora revela-me com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças da minha cabeça num pano e prenderes num pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem.
Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e prendeu com um pino de tear e disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Então ele despertou do seu sono, arrancou o tear com o pino e os fios. Então ela lhe disse: Como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelaste com que consiste a tua força. E visto que ela o importunava todos os dias com as suas palavras, cansou-o tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele revelou tudo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre materno. Se me fosse rapado o cabelo da cabeça, a minha força se iria, e eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelara tudo que tinha no coração, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus e disse: Subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo moedas nas mãos. Então ela os fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe raspar as 7 tranças da cabeça. E depois deixou-o vulnerável e a sua força desapareceu. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordou do sono e lhe disse: Sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram em 2 algemas de bronze e fizeram girar num moinho do cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois que foi raspado. O texto apresenta Primeiro, ele começa com um breve relato da prostituição de Sansão, só para mostrar que no capítulo 15, no final dele, depois que ele vence e mata as pessoas com a queixada do jumento lá e mata os 1000 homens, a gente poderia pensar assim, está vendo? Sansão só teve 2 problemas, a primeira mulher e a segunda, e foi apaixonado e tal. Não, Sansão se prostituiu. Ele ia e fica. Isso é um interregno assim, para mostrar para vocês a natureza do juizado dele. E aí depois então aparece Dalila, com a diferença de que Dalila, ele diz que se apaixonou por ela. Foi a primeira vez que ele amou alguém, e não apenas se envolveu sexualmente com alguém. E o texto tenta nos mostrar que é a história que assume a sua queda final, já que ela a vende por 1000 moedas de prata por cada um dos líderes, provavelmente 5, então ela tinha um preço que ela entregava a Sansão. Isso é também para mostrar como que o final da vida dele foi diferente do final da vida dos outros juízes, que simplesmente livraram Israel, venceram e foram enterrados. E o texto bíblico gasta longos versículos para mostrar como que ele terminou os seus dias. E Sansão brinca com Dalila. Sansão brinca com Dalila como ele brincou com os filisteus, a engana. Ele gostava disso, ele gostava de atacar as pessoas, ele gostava de matar as pessoas, ele gostava de enganar, até que Dalila bateu tanto que cansou a alma dele, ele contou que nunca tinha passado navalha na cabeça dele. Agora presta atenção comigo aqui, vocês acham mesmo que era porque ele tinha um cabelo comprido, que ele não tinha sido derrotado? Como eu disse para vocês no começo, ele quebrou todos os elementos do voto do nazireado. A força de Sansão estava em Deus tão somente, não no seu cabelo. Não estava no seu cabelo. O fato é que Deus o abandonou. Deus não ficou impune e inerte diante dos pecados de Sansão. Porque apesar dele estar usando Sansão e cumprindo a sua palavra que ele tinha estabelecido com Sansão, Sansão não podia simplesmente desobedecer a Deus ao seu bel prazer. E Deus o abandonou. E todos os pecados de Sansão lhe custaram. Ele foi escravizado, ele foi preso, ele morreu cego, furaram os olhos de Sansão. O relato da sua morte, vocês os conhecem, os filisteus fazem uma grande celebração a Dagon, seu Deus, por terem prendido Sansão, enfim, levam-o para o templo, mandam chamá-lo, falam, tragam Sansão aqui para a gente brincar com ele, ele virou motivo de riso. O texto termina dizendo que o seu cabelo voltou a crescer. É porque como eu expliquei para vocês, o voto do nazireado, você rapava, renovava o voto, se você quisesse ou não. E aí então Sansão ora a Deus. E ele pede mais uma vez, e aí ele já não pede mais para ele, como ele queria as coisas, mas ele pede pelo povo. E aí então ele pede para um menino que estava junto com ele o ajudar, colocando as 2 mãos no templo, ele puxa, matando todo mundo que estava ali. Numa clara morte que é muito próxima de Abimeleque, que pediu para a pessoa ajudá-lo a se matar, e também de Saul. O autor bíblico está tentando ligá-lo a essas 2 pessoas, 2 líderes maus em Israel.
querendo ela descobrir aonde estava a força dele, não estava nos seus cabelos, mas estava em Deus, que podia ter tirado antes, quando os outros elementos do voto do nazireado tinham encerrado. Mas o texto bíblico está nos querendo mostrar o quê? Que Deus, isso serve para mim e para você, não deixa impune os nossos pecados. Deus não passa o pano, nem faz vistas grossas. Sansão não sairia impune de ter desobedecido a Deus tantas vezes. Nenhum tipo de restauração ou livramento, a forma como Deus age é trazendo juízo, sem que os pecadores paguem pelos seus erros. Essa é a grande história. Essa não foi só a história de Sansão, essa não foi só a história de Israel, que foi prostituindo-se, até que foi exilada, dizimada, e perdeu a terra que tinha, a terra da promessa, que eles só precisavam receber por herança. E essa é a história da igreja também, que vai prostituindo-se, até estar diante do Senhor, de quem prestará contas. Para concluir, a história de Sansão é uma lástima. A começar dos seus pais, que não entenderam nada do que estava acontecendo ali, não sabiam que era Deus, não sabiam como criá-lo. Os seus votos, os seus romances, a sua postura, a sua morte, tudo é para ressaltar como Sansão foi o pior líder que Israel teve. Agora, a história de Sansão é a história de Israel, né? Como eu disse, nascimento promissor, expectativas lá em cima, queda em seguida, seus pecados, sua rebelião. E aí, quando a gente passa algumas páginas, a gente vai ler Samuel daqui a algumas semanas, ou então quando a gente pega a nossa Bíblia e lê Hebreus, e a gente olha o que o autor de Hebreus fala de Sansão, a gente pensa assim, como? Como que ele praticou a justiça, trouxe libertação para Israel e agradou a Deus? É justamente porque os olhos que o autor de Hebreus coloca sobre Sansão, que são os olhos que a gente deve colocar sobre a história de Israel, sobre a minha e a sua história, são os olhos do Evangelho. É justamente porque em Sansão nós vemos a beleza do Evangelho. Quando a gente olha para Sansão, a sua história, os seus pecados, e a gente, sabe quando você firma o seu olho assim, para você olhar direito, para você ver se você enxerga a pessoa, a gente não vê Sansão, a gente vê Cristo. Quando a gente olha as estruturas que o narrador utilizou para ligar Sansão, não só a Saul, a Abimeleque ou os patriarcas, mas a Cristo, que teve um nascimento anunciado, que teve expectativas sobre ele, que foi incompreendido pelo seu povo, que foi entregue pelo seu povo também, por muito menos moedas. A gente percebe que o verdadeiro Sansão é Jesus. E que o libertador que o povo precisava, o povo que termina lendo esse relato do jeito que a gente terminou, Israel estava sem juiz. Os próximos relatos de juízo são muito piores do que os relatos que vieram antes. Até que se chega a Samuel, e o povo pede um rei, e aí começa toda a saga de Saul, Davi e Salomão. O povo carecia de um rei muito maior e muito melhor do que foi Saul, Davi e Salomão. Como é que Deus age em tempos de acomodação? Deus levanta Sansões, homens e mulheres imperfeitos, ambíguos, cheios de defeitos, cheios de dificuldade de entenderem quem são, o que Deus espera deles, como devem agir, mas que apontam para além de si mesmos. Que pela fé, quando são olhados direitinho para essas pessoas, o que nós vemos é a bondade de Deus na obra de Cristo que foi aplicada nas nossas vidas. Cristo, meus irmãos, Ele é a plenitude daquilo que nós somos só uma imagem, quando, momentaneamente, pela graça. As coisinhas certas que a gente faz aqui e ali, no meio do monte de coisa errada que a gente ainda faz, é a misericórdia, a bondade de Deus nesse processo de restaurar a nossa imagem à semelhança de Cristo, que é a bondade pura e a plenitude da divindade. É por isso que Ele é o Sansão verdadeiro. É por isso que Ele consegue mostrar o que o Sansão nunca conseguiria mostrar. E não só Sansão, o primeiro Adão, Abraão, Noé, Sansão, Jefté, Josué, Moisés, todos, cada um dos corregentes da aliança.
E o enigma de Sansão, que eu não falei nada sobre ele, o enigma de Sansão é o enigma do Evangelho. Como que pode vir doçura daquele que é o comedor? Do comedor veio comida, e da onde vinha a amargura veio doçura. Ele estava falando, claro, do leão, etc., mas o que ele está falando é que Deus é capaz de produzir algo doce e desejável a partir de algo que era aparentemente forte, mas estava morto. É a história de Israel, o enigma de Salomão, que é a história do Evangelho, que é a minha e a sua história. Sansão é o verdadeiro, Jesus é o verdadeiro Sansão. E isso precisa mudar as nossas vidas. Isso precisa mudar a forma como nós conduzimos as nossas famílias, em primeiro lugar. Como nós dissemos aqui no texto. Elas não podem ser conduzidas independentes de Cristo, à revelia de Cristo, ou desconhecendo a obra de Cristo. Isso diz respeito às inquietações que a gente tem. Nós precisamos nos alegrar com o que Cristo se alegrava e nos entristecermos e nos inquietarmos com aquilo que inquietava o Senhor Jesus. Será que o Senhor Jesus conviveria nos lugares que a gente convive, se alegraria das coisas que a gente se alegra? Ele estaria acomodado do jeito que a gente estava, ou que trazia zelo pela casa dele, pela justiça, na pobreza, na dor, a misericórdia que ele tinha? Isso também mexe com a gente, isso nos inquieta. Ou juízo. Nós vivemos como quem um dia se encontrará com Deus, o reto juiz de Israel, e prestará contas de cada um dos dias que viveu aqui, das prioridades que teve, das decisões que tomou. Nós vivemos como se fôssemos encontrar com o Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho na vida de Sansão. Essa é a história do povo de Deus. É a história de Israel. A história de um povo que não entendeu isso. E que por inimizades atrás de inimizades, prostituições atrás de prostituições, foi se entregando e foi ficando cada vez mais parecida com o povo que estava ao seu redor. E infelizmente é a história de muitos momentos da igreja. Não é a história final da igreja. Não é a história do corpo de Cristo, a igreja invisível, que é triunfante, é militante, padecente. Mas é a história de muitas pessoas que participaram desse movimento sem entender quem eram, sem entender o que se esperava delas, e sem entender que um dia estariam diante do Criador para prestar conta a eles. Esse é o Evangelho no livro de Juízes, e nós somos muito carentes dele. Vamos orar?